Bem-vindos e bem-vindas. Eu continuo aqui com o terceiro vídeo sobre a independência do Brasil e aqui eu vou discutir essa independência desde cima, por cima que é feita aqui na nossa sociedade brasileira. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça os outros vídeos do nosso canal e se inscreva, apoie o canal, curta o vídeo e divulgue para que a gente tenha um alcance e possa participar desse debate público. Como eu disse no vídeo anterior, era para ter sido feito um vídeo inteiro com esse debate, ou seja, ao invés de 3 seriam apenas um, mas por conta de uma certa dificuldade conjuntural, acabei esperando com que o meu ânimo baixasse para que eu tivesse um otimismo maior em fazer esse vídeo. E é o que eu começo citando, indo diretamente ao que interessa, uma frase do Frei Caneca, que ele redigiu no Tifes Pernambucano, um jornal republicano de 1824, que ele diz o seguinte, abre aspas, nós estamos, sim, independentes, mas não constituídos, fecha aspas, na relação sobre o que foi esse grito do Ipiranga, por exemplo. O processo que conduziu definitivamente à independência do Brasil, ele vai se encontrar relacionado com as consequências das revoluções liberais europeias de 1820. Depois da expulsão dos franceses do território português, o governo ficou nas mãos do Conselho Regencial, o qual, longe de representar os interesses dos Bragança, respondia aos mandos das tropas inglesas de ocupação. Então a situação mudou substancialmente quando, em agosto de 1820, instalou em Porto um levante similar ao que aconteceu em Madrid e que pouco tempo depois abarcou todo Portugal e permitiu estabelecer uma junta central de governo em Lisboa. Essa rebelião militar no Porto, que foi exitosa, ela iniciou também esse movimento liberal burguês que não só pretendia a retirada das forças britânicas do país, mas também reformar todo o velho sistema absolutista. Se isso era positivo para a sociedade lusitana, para o povo americano a situação era bastante diferente, porque se buscava restabelecer os tradicionais laços coloniais metrópole-colônia a partir de Portugal. Então os liberais portugueses eles tinham a declarada intenção recolonizadora de recuperar a maltrapilha economia portuguesa que estava seriamente lesionada pela perda da sua mais importante colônia. A abertura dos portos brasileiros ao livre comércio, e sobretudo ao Tratado de 1810 com a Inglaterra, tinha sido um golpe muito duro para o comércio intermediário português, que antes de 1808 controlava 80% desse comércio com a colônia. Então a perda desse consumidor obrigatório, diante da escassez que foi gerada no território português, daqueles produtos baratos que se importavam da antiga colônia, gerou uma crise severa que os liberais pretendiam resolver pelo restabelecimento dos laços coloniais. E por isso que a junta portuguesa convocou as cortes para início de 1821 e pediu que o Dom João VI voltasse imediatamente a Portugal, ao mesmo tempo que convocavam as guarnições portuguesas no Brasil a aderir ao movimento. As notícias dos acontecimentos portugueses fizeram com que as contradições latentes entre os diversos grupos de poder no Brasil se aflorassem. Então os próprios lusitanos, comerciantes, funcionários reais e militares, eles se dividiam entre liberais e monarquistas, e os lusitanos liberais viam na Revolução Liberal a oportunidade para restabelecer os velhos privilégios monopolistas, sem os quais eles não tinham condições de concorrer comercialmente com a Inglaterra, que operava no Brasil com casos comerciais desde 1808. Esse setor português ele coincidia com alguns crioulos, mas por razões bem diferentes no seu liberalismo. Para os crioulos brasileiros, os latifundiários agropecuaristas e mineiros escravistas e comerciantes, as cortes de Lisboa poderiam ser a chance de preservar a autonomia brasileira, enquanto que as camadas médias profissionais, liberais e intelectuais viam a oportunidade para proclamar uma independência e estabelecer o republicanismo com algumas reformas sociais, mas sem a abolição da escravidão. Então a gente vê que os grupos aqui dentro são um tanto que distintos, O José Bonifácio nomeia 4 grupos e são exatamente esses que a gente vê aqui. A Revolução Liberal no Porto, ela gerou crise e derrubou governos da província do Pará, Bahia e outras regiões aqui do Brasil, e a substituição
né, por juntas de governo encarregadas de implantar o poder constituinte e enviar, né, representantes brasileiros para as cortes. Em janeiro, né, de 1821, o movimento liberal repercutiu no Rio de Janeiro e obrigou o Dom João VI a aceitar o novo regime, reorganizar o seu gabinete e jurar a uma Constituição que ainda nem tinha sido redigida. E algumas semanas depois, em março, o exército português, amotinado, obrigou o monarca a regressar junto com 3.000 cortesãos a Lisboa e depois deixar, né, o governo do Rio de Janeiro ao seu filho mais velho, o Pedro de Bragança, que tinha 23 anos naquele momento. A regência do príncipe herdeiro se estendeu de abril de 1821 a setembro de 1822 e foi marcada por uma série de conflitos entre tendências recolonizadoras dos liberais e os interesses autonomistas dos crioulos. Essas disputas afetavam diretamente os interesses crioulos absolutistas, o que selou uma aliança delicada entre brasileiros e absolutistas portugueses diante das cortes de Lisboa. Então a gente vê que não foi uma tendência natural, foi uma resposta da classe dominante para não perder, né, as suas vantagens com parte do absolutismo. Então não era algo que se, né, resolveria naturalmente em direção a uma consolidação de um Brasil império. Então a relação do Dom Pedro I com os grandes latifundiários brasileiros era muito estreita. Entre eles se destacava as relações com os irmãos Andrade e Silva, sobretudo José Bonifácio, que era um aberto defensor de status quo. Os acontecimentos que se precipitaram quando a metrópole desfez a virtual autonomia brasileira e diminuiu os poderes de Pedro I, né, o Pedro de Bragança. E, além disso, ordenava o seu retorno à Europa, suprimia os tribunais superiores e subordinava o exército e as juntas provinciais diretamente a Lisboa. E aí, ao final de 1821, a Constituição Liberal foi aprovada nas Cortes de Lisboa, submetiam o Brasil à sua antiga condição colonial, sem a participação significativa de deputados brasileiros, e pouco depois, em 5 de junho de 1822, as tropas lusitanas se amotinaram e obrigaram Pedro de Bragança a aceitar essas bases constitucionais. A aprovação da nova Carta Magna lançou por terra as últimas esperanças dessa oligarquia crioula de preservar a autonomia brasileira, o que fez com que ela inclinasse cada vez mais para projetos independentistas. Ou seja, desde que ela mantivesse todos os seu status inalterado, as suas condições vantajosas, ela não tinha problema de se manter associada ao Império, de manter a ideia de um Império, né, do Reino de Portugal, Algarves e Brasil. Ela não via problema nisso. E isso também, né, teve a contribuição para o clima favorável, por meio de jornais publicados no Brasil, pelo fim da censura, que permitiu que essas ideias circulassem um pouco mais. Os latifundiários escravistas, eles viam com crescente alarme as concessões portuguesas dos liberais incentivadas pela Inglaterra no tratamento dos escravos. Então, sem levar, né, em consideração os interesses dessa aristocracia crioula, a coroa não só aceitou desde 1817 a supressão do tráfico negreiro ao norte do Equador, mas também permitiu que a Marinha Britânica inspecionasse em alto mar qualquer navio, qualquer embarcação suspeita de violar essa proibição. E essas perigosas perspectivas que se abriam com a partida do monarca conduziram que os ricos latifundiários do sudeste brasileiro, o eixo Rio, São Paulo e Minas, oferecessem o seu respaldo ao Pedro de Bragança diante das imposições da corte. O príncipe herdeiro, ele sabia que seu pai estava refém das cortes e ele decidiu então se aliar aos brasileiros. Esse passo audacioso, ele contribuiu para a sua convicção da superioridade do Brasil em comparação com a antiga metrópole. Então, o Pedro de Bragança, ele via Portugal como um estado de quarta ordem e necessitado de se unir ao Brasil, que era sim um estado de primeira ordem. E quando os crioulos brasileiros entregaram um documento com 8.000 assinaturas solicitando que ele permanecesse no Brasil, então, diante de centenas de pessoas, em janeiro de 1822, o Dom Pedro, ou Pedro de Bragança, ele anunciou que ficaria no Brasil no famoso Dia do Fico. E, para demonstrar força, o Pedro de Bragança ele reformou todo o seu gabinete e nomeou como primeiro-ministro o José Bonifácio de Andrade e Silva.
e depois ele ordenou o desarme de algumas guarnições portuguesas do centro e do sul do Brasil e, ao mesmo tempo, mobilizava milícias crioulas e convocava um congresso nacional e desconhecia a Constituição Liberal Portuguesa. Depois de uma sublevação da divisão auxiliar portuguesa, ter sido derrotada por militares leais ao Pedro I e ser enviada a Portugal, esse príncipe regente recebeu o título de Defensor Perpétuo do Brasil, outorgado pela Loja Maçônica do Rio de Janeiro. E em junho de 1822 foram convocadas as Cortes Constituídas do Reino do Brasil, ainda que sem romper totalmente os vínculos de fraternidade com Portugal. E como pano de fundo, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Piranga, aconteceu o que se esperava por alguns e se temia por outros. Quando o príncipe regente ele teve conhecimento de um decreto emitido pelas Cortes de Lisboa que retiravam as suas prerrogativas como regente e que praticamente consideravam como ato de rebeldia a sua permanência no Brasil, ele acabou proclamando a independência. E foi assim convocada a Convenção Constituída, Pedro I foi coroado como rei e imperador do Brasil, a resistência armada à independência do Brasil veio de tropas portuguesas assentadas na Bahia, Maranhão, Pará e na província cisplatina, e a maior oposição foi registrada na Bahia, onde você tinha um grande núcleo de portugueses comerciantes. E para resistir a essas investidas portuguesas, o José Bonifácio organizou então batalhões crioulos e contratou mercenários europeus que estavam desmobilizados das guerras napoleônicas, ou seja, endividou a nascente nação a partir daí. A luta mais encarniçada aconteceu na Bahia, que só foi efetivamente derrotada e expulsa do Brasil em julho de 1823, ou seja, quase um ano depois de proclamada a independência. Então não foi um processo tão simples quanto se imagina, Na frente da Banda Oriental, os combates duraram 17 meses até que em março de 1824 toda a província cisplatina capitulou diante dos efetivos do imperador do Brasil, mas só em agosto de 1824 as últimas forças portuguesas foram de fato expulsas do Brasil. Bom, enquanto ainda lutavam contra as forças portuguesas concentradas no norte e no sul do Brasil, o imperador inaugurou com toda a pompa no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte Luso-Brasileira, formada por 19 padres, 7 militares, 48 advogados e grandes proprietários. De novo, o povo é um completo observador distante do que está acontecendo no país. O desenvolvimento dos debates criaram então aí 3 ou 4 tendências. A absolutista portuguesa, e essa você tinha o que o José Bonifácio chamava de corcundas, que eram aquelas mais absolutistas de fato, mas você tinha aquelas que eram por uma monarquia parlamentar constitucional, a crioula monárquica e a crioula republicana. Nas sessões constituintes, prevaleceu a hegemonia da facção crioula aristocrática monarquista, liderada pelos irmãos Andrade e Silva, que conseguiram isolar os portugueses absolutistas. O que unia essas frações da classe dominante era a desconfiança em relação ao povo e o verdadeiro pânico de qualquer possibilidade de sublevação dos escravos e talvez qualquer ideia de abolição da escravidão. O Congresso se inclinou para o estabelecimento de uma monarquia constitucional e a liquidação da predominância lusitana nas hierarquias militares e no aparato estatal. Além disso, se impôs o critério de conceder amplas liberdades de comércio e produção de mercadorias, como também a abolição dos monopólios e tributos de tipo feudal absolutistas. No projeto constitucional, os Andrade e Silva destacaram então a unidade do Império, excluíram os portugueses da representação nacional e formularam um direito eleitoral vinculado exclusivamente à condição de grandes proprietários de terras e manufaturas. Então você vê que existe aí uma hegemonia do eixo Rio, Minas, São Paulo, sobre o todo. São eles que estão colocando esse projeto sem considerar os interesses das demais províncias, ou seja, sem discutir a ideia de um federalismo. Essa é uma discussão entre centralismo e federalismo. E o que significava isso? Era justamente essa hegemonia do eixo Rio, São Paulo e Minas. O esforço de consolidar a hegemonia dessa oligarquia brasileira e, com isso, o plano de extinção gradual da escravidão fez com que os irmãos Andrade e Silva ficassem isolados e produziu uma crise no gabinete ministerial que fez com que o Andrade e Silva, José Bonifácio, fosse substituído pelo cortesão lusitano Joaquim Carneiro de Campos. A saída do José Bonifácio do governo também esteve associada com a oposição brasileira a Pedro I,
que demandava cada vez mais que o imperador fosse um brasileiro nato. Então, para limitar essa posição, o que o Pedro I fez? Com o apoio do seu círculo lusitano, ele fechou a Assembleia Nacional em novembro de 1823. As cortes foram dissolvidas em Lisboa pelo avanço da Santa Aliança em julho de 1823 e com o restabelecimento da monarquia absolutista em Portugal, e isso acabou facilitando, né, com que o Pedro I tomasse essa decisão. Então, em março de 1824, o imperador Pedro I jurava sobre uma constituição feita a seu gosto, inspirada na francesa do Luís XVIII, e que preparava as condições para uma possível reunificação dos reinos de Brasil e Portugal, ou seja, a nossa independência não estava efetivamente consolidada ainda. Ou seja, o que seria esse país, o que seria o Brasil como nação, está completamente aberto. Mas a pressão inglesa, interessada em manter a separação, e, sobretudo, o aumento das lutas populares contra os projetos autoritários do Pedro I, deram fim às pretensões recolonizadoras dos Braganças. E assim ficou assegurada esse passo inicial da independência formal usufruída até os anos 1830 pelo imperador português e a sua corte lusitana. O restabelecimento, né, do absolutismo acabou inflamando a população brasileira, que manifestou o seu descontentamento de várias formas. Onde essa oposição teve mais eco foi novamente em Pernambuco, o mesmo local da breve República de 75 dias, lá de 1817. Ali seguia latente uma poderosa corrente democrática crioula, fortalecida pelas vitórias do movimento emancipador hispano-americano e que tinha como pano de fundo a profunda crise econômica e endêmica do Pernambuco que eu já mencionei. Mas também tinha algo particular na cultura pernambucana, que era justamente a experiência da Guerra Holandesa, que acabou gerando uma relação mais condutalista entre a capitania e a coroa portuguesa quando ela aconteceu lá atrás. Isso porque, na luta pela expulsão dos holandeses, os garantidores da colônia não foram as forças portuguesas, mas sim as forças crioulas, que travaram a guerra com seus próprios recursos, seus próprios meios, e retornaram à condição de súditos por livre e espontânea vontade, ou seja, era possível ali declarar um território livre ou se associar a outra potência europeia. O Cipriano Barata e o padre Joaquim da Silva Rabelo, o famoso Frei Caneca, eles denunciavam ali, né, os abusos imperiais, como também, né, o Nordeste teve um papel importante nessa disputa nacional na extinta Assembleia Nacional. Os insurretos de Olinda e de Recife constituíram em 2 de junho de 1824, por uma assembleia formada pelo clero, nobreza, povo e chefes militares, a Confederação do Equador, inspirada na Carta Constitucional da Colômbia Bolivariana. E ali você tinha um sentido latino-americanista e anti-oligárquico que expunha, né, no seu manifesto de 12 de julho. Abre aspas, as constituições, as leis e todas as instituições humanas são feitas para os povos e não os povos para elas. Por isso, brasileiros, tratemos de construir em modo análogo às luzes do século em que vivemos. O sistema americano deve ser idêntico. Desprezemos as instituições oligárquicas que só cabe na encanecida Europa, fecha aspas. Então eles pretendiam inserir o Brasil, ou pelo menos Pernambuco e o Nordeste, dentro do ideário republicano inaugurado pelas revoluções de independência dos nossos vizinhos. E que fique claro aqui, a proposta não era exatamente separatista, era a constituição de uma república federalista em que as províncias tivessem soberania e pudessem negociar um pacto constitucional que atendesse os interesses de cada região. Eu indico muito, né, o livro do Evaldo Cabral de Melo, né, A Outra Independência. Ele é muito bom, é um livro de 2004, foi reeditado em 2014 e que ele faz uma leitura que foge desse eixo muito centrado em Rio, Minas e São Paulo. As primeiras disposições da República foram condenar o regime de Pedro I, decretar a mobilização geral e abolir o tráfico negreiro. Logo o movimento se estendeu a Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, mas ele não chegou novamente a incorporar significativamente o povo. E novamente, né, como em 1817, terminou isolado em Olinda e Recife. E outra vez, os grandes latifundiários escravistas tinham pânico do igualitarismo e da abolição da escravidão, né, dentro da proposta da Confederação do Equador. Mas, ao mesmo tempo, os confederados eles não conseguiram apresentar nenhum projeto que incorporasse imediatamente o povo a esse projeto republicano. O Império agiu duramente sobre o movimento e esse foi derrotado em 17 de novembro de 1824,
17 nacionalistas e o Frei Caneca foram fuzilados, ou seja, ninguém queria enforcar o Frei Caneca, então acabaram, né, atirando nele porque ele era um clérigo, né? Apesar de derrotada essa brevíssima República Pernambucana, ela demonstrou como eram frágeis as bases da unidade nacional constituída desde cima pelo Império Luso-Brasileiro, de como essa independência formal foi feita sem o povo e com as mesmas estruturas econômicas e sociais do colonialismo. As críticas ao imperador se aprofundaram durante a Guerra Cisplatina, onde os exércitos brasileiros foram derrotados em 1827, e o Pedro I assina com a Inglaterra um tratado anti-tráfico negreiro, em 23 de novembro de 1826, e estabelece a partir de março, né, de 1830, que seria completamente legal para os súditos do imperador brasileiro, né, se dedicar ao comércio de negros africanos. Então essa atividade passa a ser julgada como um ato de pirataria. Também teve uma série de sublevações de mercenários pelo atraso dos pagamentos de serviços prestados nas guerras contra o vizinho do sul e também contra os portugueses. E logo, né, veio o desfavorável acordo com a Inglaterra, que reconhecia a independência brasileira desde que ela assumisse as dívidas da renovação do Tratado de Methuen de 1810 e as quitasse, o que aprofundou a nossa dependência com Londres. Ou seja, a nossa independência só virá em 1828, de fato, é quando ela começa a ser reconhecida internacionalmente. O Banco do Brasil acaba quebrando em 1828, a miséria e a inflação, né, se aprofundavam e as crises, as contradições sociais se tornavam cada vez mais evidentes. Então foi um processo muito longo, muito lento, feito por cima, muito violento, nada consensual e que até hoje merece ser muito discutido. Infelizmente, existe a tendência na nossa historiografia em desqualificar as demais políticas antimonarquistas na formação do Brasil independente, como se os federalismos e republicanismos fossem algo antinacionais, como se a condição da unidade nacional fosse o resultado da enorme visão política dos indivíduos do eixo Rio, Minas, São Paulo, e também, né, que após a Revolução de 1820, como eu já disse em outras partes do vídeo, nada garantia de imediato que seríamos um império, ou seja, não era um processo natural. O que a gente vê hoje dessa nostalgia de um Brasil império, é só observar o que eu falei aqui. Não houve nada de idílico, não houve nada de natural, foi toda uma construção para manter o poder, para recolonizar, para que tudo mude, para mudar as coisas, para que tudo continue como sempre foi, né? Então o que a gente viu aqui foi todo um complicado arranjo de cima para evitar por todos os meios o avanço das ideias mais soberanas, mais republicanas, mais democráticas, mais anti-escravistas na formação nacional de construir um povo para si mesmo. Então a independência brasileira ela foi feita por cima, pelo círculo absolutista português, amparado pela fração latifundiária escravista crioja e sem o povo. Espero que tenham gostado dessa discussão. Setembro, mês do bicentenário, mas o ano que vem a gente comemora isso e faz uma discussão muito mais profunda e quem sabe com condições de pensar um projeto de país para a gente saber quem que a gente é. Como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o próximo vídeo.